A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast. Meu nome é João Paulo Caetano e estou aqui, pela graça de Deus, mais um dia com mais esse programa maravilhoso, com uma mensagem maravilhosa que vai edificar a sua e a minha vida. Seja bem-vindo, então, a mais um episódio. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre espiritualidade, a espiritualidade do cristão. E vamos falar também sobre os 5 pilares dessa espiritualidade. Então, nós temos que entender que a nossa vida ela é regida por todo o mundo espiritual, né? O homem, onde ele é mais atacado hoje, é nas suas emoções. E a emoção é o que tem feito você agir de forma correta ou de forma errada a cada decisão. E quando nós não entendemos que a espiritualidade está ligada diretamente às nossas emoções, nós ficamos reféns de muitas situações que nos levam a coisas complicadas em nossa vida, a situações difíceis em nossa vida que poderiam ser prevenidas se nós tivéssemos uma espiritualidade mais equilibrada, né? Então vamos hoje para o nosso texto. Nós vamos abrir Romanos capítulo 8, vamos ler no versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei e do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, esse texto, o que ele está nos dizendo é que nós somos praticamente aí 90% espirituais e no máximo 10% físicos. Já disse isso aqui em um outro programa, porque nós viemos de Deus. Quem criou tudo? Deus. Deus é espírito. Depois nós vivemos aqui nesse mundo durante toda a nossa vida, e essa palavra diz que nós somos ligados diretamente ao reino do Espírito. Então nós vivemos toda a nossa vida aqui sendo ligado diretamente ao reino espiritual. E depois que nós morremos, nós voltamos para o reino do Espírito. Então como que nós podemos viver todo esse tempo aqui sem se preocupar com a nossa espiritualidade? Não tem como. Hoje, quando nós falamos de depressão, né, que é um trauma pós um acontecimento, ou quando nós falamos de ansiedade, que é um trauma antes do acontecimento, você preocupa com algo que ainda vai acontecer, você está ansioso. Quando você fica abalado com algo que já aconteceu, você está deprimido. Mas essas duas doenças, consideradas doenças hoje, são ligadas diretamente às suas emoções, que é ligado diretamente à sua espiritualidade. Conforme está a tua espiritualidade hoje, o seu equilíbrio espiritual, conforme vai ser o resultado que você vai lidar com cada uma dessas emoções, tanto a ansiedade quanto a depressão, né? Então, você pode ficar mais ou menos ansioso com algo ou mais ou menos deprimido com algo que aconteceu na sua vida. Por exemplo, se alguém te ligar agora e dependendo da notícia, do impacto dessa notícia, ela pode, se você estiver com fome, por exemplo, ela pode acabar com a sua fome. Se você estiver, por exemplo, sorrindo, ela pode estragar o teu semblante. Para você ver que as nossas emoções, elas estão ligadas diretamente às nossas atitudes. E quem quer ter atitudes equilibradas, atitudes sábias, tem que se preocupar diretamente com o seu equilíbrio espiritual. Como está a minha espiritualidade, né? E vamos falar então sobre os 5 pilares da espiritualidade cristã.
O primeiro pilar que nós vamos falar é o conhecimento, tá? Então, se nós formos lá em João, capítulo 8, versículo 32, ele nos diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é o primeiro pilar para que você possa ter uma espiritualidade equilibrada. Então, por exemplo, se você não tem o conhecimento de quem é Deus, como que você vai entender como agradá-lo? Se você não tem o conhecimento do que é o mundo do espírito, né, de como funciona, da onde que nós viemos, para onde que nós vamos, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, como que você vai se alicerçar nesse conhecimento nos momentos de depressão ou nos momentos de ansiedade? Para analisar. Não tem como. Então, a espiritualidade ela está ligada diretamente às nossas decisões e às nossas emoções. E o conhecimento é o primeiro pilar que você precisa trazer para a sua vida, para poder trabalhar a sua espiritualidade. Que aí diz assim: é preciso conhecer o mundo espiritual e os seus princípios, né? Então, dentro do conhecimento, o primeiro princípio desse conhecimento seria o poder da palavra. Deus manda profetizar. Então, quando eu tenho conhecimento do mundo espiritual e eu sei que o Senhor fala que a palavra ela tem poder, então eu começo a utilizar a palavra a meu favor. Tudo que sai da minha boca, eu começo a fazer com que seja algo que vai somar para a minha vida. Eu começo a construir no reino do Espírito algo positivo para se materializar na minha vida. Então é fato que tudo que você profetiza, tudo que você fala, tudo que sai da sua boca, ela pode sair para o bem ou para o mal. Para você ou para outras pessoas, mas principalmente para você. Porque nós estamos o tempo todo falando, o tempo todo se comunicando. E quando nós não temos esse conhecimento, tá, que a palavra ela pode ser usada ao nosso favor, nós deixamos de ter muitos benefícios na nossa vida por não ter esse conhecimento no mundo espiritual. E o segundo princípio aqui, desse primeiro pilar que é o conhecimento, é a semeadura. Então, quando eu entendo na palavra de Deus, nos conhecimentos do que o Senhor mostrou na palavra dele, no manual da vida, né? Que nós dizemos que a Bíblia é o manual da vida. E eu entendo o poder também da semeadura, eu começo a ver que todas as possibilidades que Deus traz em minha frente para ajudar alguém, na verdade, não é eu ajudando Deus, é Deus me ajudando. Porque aquilo Deus está permitindo que eu possa fazer uma boa semeadura. E aquela semeadura que Ele vai utilizar para me abençoar. Então vocês estão entendendo como é importante nós termos o conhecimento de como funciona o mundo espiritual? Porque como que eu vou trabalhar a minha espiritualidade? Como que eu vou trabalhar essa área? Porque o tempo todo nós estamos pensando aqui no físico. Você acorda de manhã, vai trabalhar, para quê? Para ganhar o dinheiro, para pagar as despesas, para poder suprir as necessidades do seu lar. Você vai estudar para fazer uma faculdade, para poder ter um bom emprego, ou ter um bom cargo público, ou abrir o seu negócio, pensando também no seu futuro. A maioria das vezes nós estamos ligados apenas às coisas materiais. Então, se nós não trabalharmos, não temos o conhecimento da espiritualidade, nós começamos a gerar um desequilíbrio dentro de nós, nas nossas emoções. E essas emoções que vão ser responsáveis todos os dias pelas suas decisões. Então conhecemos aí o primeiro pilar, que é o conhecimento. Segundo pilar da espiritualidade cristã, o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. Quando nós sabemos que o mundo trabalha em equilíbrio, então nós não vamos ter só momentos bons, nós não vamos ter só momentos ruins, você não vai ter só alegrias, também você não vai ter só tristezas. Paulo já nos disse que tudo passa debaixo desse céu. Nós temos que estar preparado para tudo e nós temos que manter tudo em equilíbrio também em nossa vida, assim como o mundo funciona. Então, quando você tem o seu dia de trabalho, sai de casa cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa, você fala assim, poxa, eu tenho ainda que trabalhar, eu tenho ainda que entregar um trabalho amanhã. Aí seu filho chega, pai, vamos assistir um filme, vamos jogar um videogame, sua esposa, amor, vamos sentar aqui, vamos conversar. E você diz, não, não posso,
porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Porque você está preocupando com o quê? Com o sustento da sua família. A sua intenção, ela é positiva, a sua intenção, ela é boa, certo? Mas quando você começa a trabalhar fora de um equilíbrio, você está já em desequilíbrio, né? Porque aquele momento de trabalhar passou. Agora é o momento de usufruir da família, entendeu? Então, há tempo para trabalhar, há tempo para usufruir. E quando você acha que o tempo é só para trabalhar, você começa a ter as suas emoções abaladas. Porque, de repente, você não consegue ter um bom usufruto daquilo que Deus tem trazido para você. Você está deixando de honrar as bênçãos que Deus tem trazido para a sua vida. E aquilo vai gerar um descontrole emocional na sua família. Daqui a pouco, os seus filhos crescem e eles dizem: meu pai estava sempre trabalhando. Meu pai nunca foi um pai presente. Mas na sua cabeça está o quê? Não, trabalhei firmemente para poder formar os meus filhos, para poder cuidar da minha família, não faltou nada para eles. Mas tem hora que tem coisas que só o carinho pode tampar. Que só a presença, o achego, o calor humano pode plantar, pode somar, né? Então, nós temos que entender que o equilíbrio, ele é importante. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter um momento de oração, um momento de buscar a Deus, um momento de poder buscar a palavra de Deus, de estudar essa palavra. Como que está isso na sua vida? Você está trabalhando? Você está passeando com a família, ok? E você está trabalhando a sua área espiritual? Mas aí eu não tenho tempo porque é a família, é a empresa, é os negócios. Então, só que nos momentos de dificuldades, o que vai mais trabalhar no seu emocional, o que vai mais segurar o seu emocional, são os conhecimentos na palavra de Deus. Se você tiver os conhecimentos necessários do manual da vida, você vai passar por essas fases de forma muito mais leve, muito mais consistente. Muitas vezes as pessoas nem vão perceber que você está passando um momento difícil, né? Então, o equilíbrio é nós sabermos o tempo de cada coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que dar tempo para minha família. Então, tudo isso eu vou fazendo em sincronia, porque, na verdade, tudo tem que estar em equilíbrio para que eu possa ser uma pessoa realmente de bons resultados. E o terceiro pilar da espiritualidade é a fidelidade. Então, nós vamos abrir a palavra aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Vamos falar sobre fidelidade. E diz assim, que nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, né? E também será como um homem, né? Jesus falando, também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-los e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Ó senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence, o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. E aí você me diz: mas João, o que tem a ver essa palavra com fidelidade? Nós entendemos que tudo que vem de bênção para a nossa vida, tudo que vem de recurso para a sua vida, é Deus que te dá. Esse Senhor que está aqui, Jesus, relatando, é Deus. Deus, todos os dias, Ele coloca talentos na sua mão. Hoje você tem recursos que Deus colocou em tua frente. E muitas vezes esses talentos, esse recurso, você não está semeando. Você está guardando como se fosse algo seu, mas não é seu. Quando Deus te capacita e você deixa de honrar ao Senhor com os talentos que Ele te deu, deixa de transbordar na vida de pessoas, você não está honrando, você não está sendo fiel ao Senhor. Então, quando Deus te dá condições de você trazer mais almas para a casa dele, ou condições, muitas vezes, de poder falar da palavra dele de alguém, ou condições de ajudar os mais humildes, e você não consegue, não tem atitude de poder investir os talentos de Deus, para que ele possa colher mais do que ele deixou, você está sendo infiel. Qual que é a melhor colheita para Deus? É dinheiro? Não, Jesus deixou aqui um exemplo. A melhor colheita para Deus é vidas. Quando você é abençoado, quando Deus começa a derramar sobre você, como fosse um cálice, Deus começa a derramar a bênção dele sobre você, e esse cálice começa a encher. Chega um determinado ponto que esse cálice enche. Você acha que Deus para de derramar ou continua derramando? Com certeza Deus continua derramando. Por quê? Porque no momento que esse cálice enche, ele tem que transbordar. E tudo que está ao redor começa a ser abençoado. Você tem que transbordar os talentos que Deus te deu. Você tem que transbordar ao seu redor e atingir vidas. Você tem que ser luz de Cristo onde você está. Porque no momento que o seu Senhor voltar, Ele vai ver tudo aquilo que você multiplicou com os talentos que Ele deixou. Se você é um empresário de sucesso, você tem que ser exemplo de como ser um empresário do reino. Se você é um funcionário, você tem que ser um exemplo de como ser um funcionário do reino. Se você é um servidor público, um autônomo, o que você é, você tem que ser um exemplo do que ser um servo do reino. Então, nós temos que transbordar, porque quando Jesus voltar, Ele vai querer saber qual foi o exemplo, qual foi aquilo que nós multiplicamos com todos os talentos que Ele nos deixou. Então, nós temos que ser fiel. Sejamos fiel no pouco e Ele diz que nos colocará sobre o muito. Amém? E vamos lá, então, para o nosso quarto pilar, né, da espiritualidade. E nós vamos abrir agora em Lucas, capítulo 17, versículo 11. E é muito interessante essa palavra. Lucas 17, 11. Ela vai falar dos 10 leprosos que foram curados. E diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se uns aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Então Jesus falou para eles: podem ir, se mostrem aos sacerdotes. E enquanto eles estavam no caminho, eles foram curados. Eram 10 leprosos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou:
Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Jesus falou para aquele samaritano: levante-se e vá, a sua fé te salvou. E o quarto pilar da espiritualidade é a gratidão. Nós temos que ter gratidão a Deus, a tudo que Ele faz para nós. Muitas vezes até as dificuldades, muitas vezes não, até as dificuldades, até as lutas que Deus permite nós passar, nós temos que agradecê-lo, porque no momento dessas lutas é que Ele está nos lapidando. O povo de Deus viveu grandes milagres e grande lapidação no deserto. Então é nessas lutas que nós estamos sendo capacitados pelo Senhor. Quanto mais nas bênçãos que Deus tem dado na sua vida, qual tem sido o meio de gratidão? Qual tem sido a forma com que você tem sido grato ao Senhor? O maior problema do homem é que quando ele está precisando de algo, ele está buscando, ele está orando, mas quando ele adquire aquilo, ele olha para si e fala: eu dei conta, eu sou capaz, eu consegui, eu posso. E aí coloca Deus no segundo plano, como se Deus não foi responsável diretamente por aquela bênção, como se Deus não foi responsável diretamente por tudo que tem provido na sua vida. Esse samaritano mostrou que ele tinha uma gratidão por aquele homem que o curou. Ele reconheceu que ele foi curado por aquele homem usado por Deus. Era Jesus, Jesus de Nazaré. E ele volta e se prostra aos pés de Jesus para agradecê-lo. Só que tem uma coisa que aquele leproso ele recebeu, que os outros 9 não recebeu. Jesus diz para ele, bem assim: a sua fé te salvou. Então todos os 10 leprosos, eles foram curados, mas apenas o que foi grato foi salvo. Porque a cura, ela foi feita fisicamente, mas a salvação, ela é espiritual. Então, por causa da gratidão, aquele leproso recebeu o galardão ainda maior. E muitas vezes Deus provê na nossa vida. E por não sermos gratos a Deus, nós perdemos a paz. Nós perdemos o galardão, nós perdemos a salvação. Porque nós apenas usamos Deus, mas não nos mostramos gratos com Deus. Você tem que ser grato com tudo, em todos os momentos. Eu lembro na minha vida, quando eu me casei e morava num kitnet, talvez uns 3x3, o espaço do quarto. Era uma laje, e aqui em Cuiabá é muito quente, vocês sabem, e eu tinha só um ventilador. Eu e minha esposa, nós tínhamos um ventilador, um Arnon 60 centímetros. E para dormir, nós amarrávamos aquele ventilador na janela para trazer o ar de fora, para nós conseguirmos dormir. Tinha até um lugar de colocar ar-condicionado lá naquele kitnet, mas nós não tínhamos condições de comprar. E foi logo que nós começamos a servir a Deus. Aí eu te falo, nós murmurávamos? Você acha que nós reclamávamos para o Senhor porque estávamos vivendo aquilo? Não. Nós agradecíamos, porque tínhamos um teto para morar, tínhamos um ventilador, tínhamos um fogão, uma geladeira, tínhamos o nosso alimento, tínhamos o nosso trabalho. E éramos felizes, posso dizer que éramos felizes. Claro, não é que você não queira almejar algo melhor, mas eu estou falando em gratidão, em gratidão. Passado-se o tempo, nós conseguimos alugar uma casa e fomos morar numa casa, já uma casa lá de 4 cômodos, já tinha uma garagem para nós, já tínhamos condições de ter um carrinho simples, mas tínhamos condições e ficamos muito felizes também com aquilo e agradecemos ao Senhor com aquilo. Passou-se mais um tempo, nós compramos uma casa maior, uma casa que tinha uma piscina e éramos felizes. Passou-se mais um tempo e fomos para um condomínio e estamos felizes. Então, quando nós somos fiel no pouco, como Jesus disse para esse samaritano, você foi fiel no pouco. E o Senhor, na parábola de Jesus, disse, né, que o Senhor falou para os seus servos: por ter sido fiel no pouco, no muito te colocarei. É o que realmente eu vivi na minha vida. Então,
eu digo para você, não importa se você está andando de carro velho, de carro novo, se você está morando numa casa simples ou numa mansão, exerça gratidão, porque nós alegramos o coração do Senhor. Pense em você vai lá e dá um presente para o teu filho. Seu filho acabou de passar na faculdade e você tem condições e deu um carro zero para ele para a faculdade. Você ficou super feliz, poxa, meu filho passou na faculdade. E aí você foi lá e comprou um carro zero, deu para aquele carro para aquele filho teu. Aí ele pegou aquele carro, ele guardou aquele carro e ele todo dia vai de Uber, vai de ônibus para a faculdade porque ele quer preservar o carro. Falei, não, esse carro custa muito, eu vou preservar esse carro. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 4 anos, ele termina a faculdade e o carro está novinho. Você olha para o seu filho, você olha para aquele carro e você pensa, poxa, não valeu de nada esse carro. Eu não consegui fazer com que meu filho fosse e voltasse em segurança, fosse e voltasse mais rápido, com que ele sentisse o prazer de ter o carro dele. Olha aí, o carro está novinho. Qual é a motivação de você dar um carro novo para o teu filho? Assim Deus é conosco. Ele coloca coisas na nossa mão que a gente quer guardar. A gente não quer usar. Nós não queremos ser abençoados. Nós não queremos transmitir bênção. Como que Deus vai renovar a nossa bênção? Você daria um carro novo para o seu filho? Ele terminou a faculdade. Que sentido faz isso? Talvez ele ganharia um carro novo assim que terminasse a faculdade. Mas por ele nem fazer uso, ele vai continuar com seu carrinho velho. Então a gratidão é aquilo que nós fazemos um bom usufruto de tudo que nós temos, de tudo que Deus tem dado para a nossa vida, e nós somos gratos a isso. Nós fazemos um bom uso disso e honramos a Deus. Então nós vamos falar agora sobre o 5º e último pilar da espiritualidade que nós vamos comentar hoje, que é a comunicação com o reino. Você deve estar em constante comunicação com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo físico que você enxerga, que você toca. Tudo que nós olhamos à nossa volta, para existir, primeiro foi determinado no reino do Espírito. Então, quando nós queremos manifestar algo na nossa vida física, algo de bom, você quer mudar de emprego, você quer um upgrade no teu salário, você quer um upgrade no teu negócio, você quer uma bênção para o teu filho, você tem que estar em constante comunicação com o reino do Espírito. Como que é essa comunicação, João? Como é essa comunicação? Quando eu abro a minha boca e digo, Senhor, obrigado pelo meu dia, e eu determino hoje, em nome de Jesus, que terei um dia abençoado. O que você está fazendo nesse momento? Você está se comunicando. Quando você para orar, quando você coloca os seus joelhos no chão e busca a Deus, o que você está fazendo? Você está se comunicando. Quando você está ali quietinho, no seu íntimo, falando com Deus, Senhor, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que você está fazendo? Você está se comunicando. Então, Davi, por exemplo, era um rei que se comunicava muito com Deus antes de entrar numa batalha. Jesus, para você ter uma ideia, ele não só comunicava com Deus, como é o próprio Deus que abriu caminho novo para nós nos comunicarmos. No Antigo Testamento, como o homem comunicava com Deus? Através do sacrifício dos sacerdotes. Mas quando Jesus veio, ele disse, lá em João, capítulo 14, versículo 6, e ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje o nosso meio de comunicação é Jesus. Tudo que você for pedir, tudo que você for profetizar, tudo que você for declarar, faça em nome de Jesus. Ele é a ligação, ele é a chave da comunicação. E a comunicação com o reino espiritual, ela tem que ser constante na sua vida. Às vezes você olha para uma determinada situação e os seus olhos, ele mostram que aquilo tem tudo para dar errado. É impossível que dê certo. É impossível que aquilo se reverta, que aquela situação se reverta em algo positivo na sua vida. Mas o Deus que nós servimos é um Deus
que traz à existência até o que nunca existiu. O Deus que nós servimos é o Deus que abriu o Mar Morto para Moisés e os povos hebreus passar. O Deus que nós servimos é o Deus que fez José ser governador num país estrangeiro. O Deus que nós servimos é um Deus, como Jesus mostrou aqui, curou 10 leprosos. Então, quando nós olhamos apenas com os nossos olhos humanos e não temos comunicação com o reino espiritual, com o reino de Deus, nós não conseguimos olhar com os olhos espirituais. Então, tem situações na sua vida que você tem que fechar os seus olhos físicos e você tem que abrir os espirituais e comunicar, e profetizar, e falar. A comunicação, ela é o quinto pilar e muito importante na espiritualidade cristã. Meus irmãos, esse é o AdnaCast de hoje. Que essa palavra possa ter sido para vocês uma palavra edificadora. Seja uma pessoa espiritual. Querendo ou não, o reino de espírito está dominando a sua vida. Agora, deixe só que a parte boa possa entrar no teu coração e que você seja a luz onde estiver e seja a presença de Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast. A paz do Senhor Jesus.